Vamos falar real sobre inteligência artificial. Pode esquecer aquela imagem de robôs da ficção científica, tá? Hoje, IA não é sobre um futuro distante, é sobre lucro, é sobre eficiência e sobre a vantagem competitiva que um negócio pode ter agora. Nos próximos minutos, a gente vai direto ao ponto, sem complicação, para mostrar como a IA está de fato transformando os negócios e gerando valor de verdade. Olha só nosso roteiro de hoje. A gente começa entendendo o verdadeiro valor da IA, depois a gente mergulha nos 3 pilares que sustentam tudo isso. Aí vemos a IA em ação em vários setores, exploramos a nova fronteira generativa e fechamos discutindo o futuro e a responsabilidade que vem junto com essa tecnologia toda. Vamos lá? Seção 1. O valor da IA. A grande virada de chave é esta. Inteligência artificial deixou de ser um projeto de laboratório, sabe? Virou uma ferramenta de negócios. Uma alavanca para aumentar a receita, para otimizar tudo e, claro, para passar na frente da concorrência. O valor que ela gera é concreto e a gente vai ver exatamente como. Mas como exatamente a AI gera esse valor todo? Vamos esquecer os códigos e os algoritmos por um instante. No fundo, tudo se resume a 3 pilares. 3 ideias centrais que são a base de qualquer aplicação de IA que realmente funciona nos negócios. Vamos detalhar cada uma delas. O primeiro pilar, e talvez o mais direto, é a eficiência. Pensa na IA como se fosse um motor turbo para as operações da empresa. Ela automatiza o que é repetitivo, acelera o que é demorado e otimiza os processos. O resultado? A empresa faz mais rápido e, claro, gastando menos. É um impacto direto na última linha do balanço. E o que isso significa na prática, no dia a dia? Significa menos gastos operacionais, porque muita coisa passa a ser automática. Equipes mais rápidas, focadas em estratégia, não em preencher planilha. Uma qualidade muito maior, com bem menos erros humanos. E o mais importante, a capacidade de fazer o negócio crescer sem precisar inchar a folha de pagamento na mesma proporção. Vamos ver uns exemplos bem concretos. Manutenção preditiva. A IA fica de olho nos dados da máquina, tipo vibração e temperatura, e avisa antes que ela quebre. Imagina a economia. Outro exemplo, RPA, ou automação robótica. São robôs de software que processam faturas em minutos, um trabalho que levaria dias. E na logística? A IA calcula a melhor rota de entrega, otimizando cada detalhe do caminho. Essa analogia do superassistente é perfeita. A IA cuida daquele trabalho pesado, repetitivo, que ninguém gosta de fazer. E o que isso libera? Libera o tempo e a energia do time para fazer o que nós, humanos, fazemos de melhor. Pensar de forma estratégica, inovar e tomar aquelas decisões mais complexas. Beleza, agora vamos para o segundo pilar, personalização. Aqui a gente sai da eficiência interna da empresa e vai para a experiência do cliente. A IA permite tratar milhões de clientes como se cada um fosse único, entregando o que é relevante para eles numa escala que antes era simplesmente impossível. E isso, gente, já faz parte do nosso dia a dia, né? Aquela recomendação da Netflix que parece que leu a nossa mente é IA. O chatbot que resolve um problema às 3 da manhã, IA também. Aquele e-mail que chega com a oferta perfeita do produto que a gente estava mesmo pensando em comprar, é a IA, criando uma experiência um para cada pessoa. Pensem um pouco nessa analogia do concierge de luxo. Ele não só sabe o nome do hóspede, ele sabe que a pessoa prefere o café com pouca espuma, ele antecipa as necessidades dela. A IA faz exatamente isso, só que para milhões de clientes ao mesmo tempo, criando uma experiência que fica na memória. E aqui a gente chega no terceiro e olha, talvez no mais poderoso pilar de todos: insight. A IA aqui funciona como um detetive de dados. Ela mergulha em montanhas de informação para encontrar padrões que ninguém vê e prever tendências, transformando um monte de dado bruto em decisão estratégica e inovação. Vamos aos exemplos práticos. No setor financeiro, a IA detecta uma fraude no exato momento em que ela acontece, comparando uma transação com milhões de outras em milissegundos. No varejo, ela consegue prever a demanda e evita que um produto fique encalhado na prateleira. E na ciência, ela pode analisar bilhões de combinações químicas para acelerar a descoberta de um novo remédio. É tudo sobre prever e descobrir. E essa imagem do superdetetive captura a ideia perfeitamente. Um analista humano consegue conectar algumas poucas pistas. A IA conecta 1 milhão de pistas em 1 segundo. Ela encontra aquele padrão que ninguém mais vê, entregando uma vantagem competitiva que é, francamente, impossível de alcançar de forma manual. Ok, entendemos os 3 pilares. Agora vamos fazer um tour bem rápido para ver a IA em ação em diferentes setores da economia. É aqui que a teoria vira prática de verdade.
No varejo, pense em preços que mudem sozinhos para maximizar as vendas. Na saúde, é como se fosse um segundo par de olhos superpotente para um médico, ajudando a encontrar detalhes em exames que podem salvar vidas. Em finanças, é o que decide entre aprovar um bom crédito e evitar uma fraude gigantesca. E na indústria, é um controle de qualidade perfeito numa velocidade sobre-humana. O impacto, como a gente vê, é universal. Olha só, tudo que a gente viu até agora é sobre a IA que analisa coisas que já existem. Agora vamos para uma nova fronteira. E se a IA pudesse de fato criar textos, imagens, códigos de programação? Bem-vindos à era da IA generativa. Isso aqui é uma verdadeira revolução. E como ela faz isso? Basicamente, ela estuda uma quantidade absurda de conteúdo, tipo a internet inteira. Aprende os padrões de como as coisas são feitas e depois ela gera algo completamente novo, mas que segue aquelas mesmas regras. O ponto principal é esse: ela não copia, ela cria. A diferença aqui é fundamental. A IA analítica, a tradicional, ela lê todos os livros da biblioteca para te dar uma resposta. A IA generativa lê todos os livros da biblioteca e depois escreve um livro novo. Uma analisa, a outra cria. Esse é o grande salto. E o impacto nos negócios é agora, é imediato. Imagina só, criar 50 versões de um anúncio em segundos para o marketing. Ou um designer descrever uma ideia e a IA criar o logotipo. Um programador tem um assistente que escreve código para ele. Ou um chatbot que realmente entende o contexto e conversa de verdade com o cliente. Isso todo não é futuro, já é realidade. É claro que com todo esse poder tecnológico vem junto uma responsabilidade enorme. Na nossa última sessão, a gente vai olhar para o futuro, o que vem por aí e quais são os desafios estratégicos que são simplesmente impossíveis de ignorar. Fiquem de olho nessas tendências. Hiperautomação é automatizar processos inteiros, de ponta a ponta. IA multimodal, uma IA que entende texto, imagem e som ao mesmo tempo, bem parecido com o ser humano. IA explicável, para a gente poder confiar nas decisões da IA, entendendo o porquê de cada uma. E Edge AI, a IA funcionando direto nos aparelhos, como no celular ou no carro, para respostas instantâneas. E tudo isso nos leva à questão que talvez seja a mais importante de todas. Ter a tecnologia não é o suficiente. A verdadeira pergunta é como a gente usa isso de forma responsável e estratégica. Porque as consequências de errar a mão aqui são enormes. E os desafios são críticos. Não dá para fingir que não existem. A qualidade dos dados. Se os dados que alimentam a IA são ruins, ela vai gerar resultados ruins, só que em escala massiva. Segurança. Para onde vão todos esses dados e como eles são protegidos? A caixa preta. Dá para confiar numa decisão de milhões de reais que a gente não entende como foi tomada? E a transformação do trabalho? Como preparamos as pessoas para as mudanças que, inevitavelmente, virão? Ignorar esses pontos não é uma opção. E para fechar, fica aqui uma pergunta para reflexão. A IA na empresa está sendo usada para fazer as coisas antigas de um jeito um pouquinho melhor ou está sendo usada para criar algo totalmente novo? A primeira opção é otimizar o passado. A segunda é construir o futuro. A escolha não é mais se vamos usar IA, mas como. E essa resposta vai definir quem lidera e quem fica para trás.